Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem em suas casas. Hoje vai ser a primeira vez que a gente vai gravar o louvor para poder passar junto com a palavra. E eu queria convidar você a adorar o Senhor Jesus com a gente nesse momento. Apesar de todas as circunstâncias, nós devemos ser gratos a Ele, porque mesmo em meio a tudo isso, Ele tem cuidado de nós, Ele tem estado conosco. Que você possa adorá-lo, que você possa agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, por todas as graças dele em sua vida, seja com comida, seja com saúde, seja com a sua casa, com o seu lugar para dormir, com suas roupas. A gente tem muito motivo para poder agradecer a Deus, e o motivo maior, pela salvação que Ele nos deu, porque é graças a essa salvação que nós temos esperança e nós temos a certeza de que viveremos eternamente. Só por esse motivo nós deveríamos ser eternamente gratos a Ele. Vamos adorar o Senhor Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço do início por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Porque nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve,
Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo Teu sangue. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pela Tua graça em nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja exaltado, Deus. Além dessas canções em nossas vidas, Deus. Que o Senhor seja engrandecido. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor use-a para que a gente seja transformado, Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai, para ouvi-la e que a gente Te obedeça, Deus. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a conseguir Te obedecer, a conseguir andar conforme a Tua vontade, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos passando para dizer que estamos com saudade, que estamos contando os dias, né, que o nosso culto presencial volte, para que juntos possamos glorificar e louvar a Deus como igreja. Estamos com muita saudade, pessoal, orando para que Deus nos ajude a passar por esse tempo difícil, mas estamos aqui. Conte conosco, conte com as nossas orações, estamos com muitas saudades. Isso mesmo, pessoal, contem conosco. Bom restinho de domingo para vocês e que Deus abençoe a semana de todos. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Espero que todos estejam bem. Mais um domingo onde nós temos que usar as redes sociais para a gente se conectar, para a gente estar juntos, podendo cultuar o nosso Deus. A verdade é que a saudade só vai aumentando e a nossa oração é que esse tempo possa passar logo, né? Que Deus possa abreviar esse tempo, para que logo a gente possa estar juntos novamente, presencialmente, cultuando a Deus na Igreja do Redentor. Enquanto esse dia não chega, gostaria de reforçar para você que você esteja acessando as nossas redes sociais, porque nós temos publicado algum material ali que vai servir para a sua edificação. Então, se puder, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube e acompanhe aí o material que nós temos disponibilizado. Nesse mês de maio, nós começamos a estudar o livro de Ruth. Nós começamos a partir do dia 1º de maio. Desculpa, o primeiro domingo de maio, e hoje nós vamos ver o capítulo 3 do livro de Ruth. Então, se você já está com a sua Bíblia em mãos, eu quero pedir por gentileza que você abra comigo no capítulo 3 do livro de Ruth, que nós vamos estudar hoje. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações rápidas daquilo que nós já vimos nos últimos 2 domingos, sobre o capítulo 1 e sobre o capítulo 2 de Ruth, mais para a gente poder se situar melhor. O livro de Ruth foi escrito na época de Juízes, que era uma época onde o povo fazia o que bem entendia, né? Eles não estavam muito preocupados em seguir as ordenanças de Deus, eles não eram tão firmes com o Senhor. E nessa época existia um homem chamado Elimeleque, que era casado com Noemi, e tinha 2 filhos. E aconteceu que houve uma escassez na terra onde ele morava, eles moravam em Belém de Judá, e para fugir dessa escassez, para buscar o seu sustento, ele vai com a sua família para Moabe. A princípio, o que era para ser algo momentâneo e provisório acabou se tornando algo duradouro, porque Elimeleque chega em Moabe e acaba falecendo em Moabe. Os seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. E aí, depois de um tempo, seus filhos também morrem. Então, ficaram ali Noemi e as suas 2 noras viúvas. E uma mulher viúva naquele tempo era praticamente uma mulher desprovida de tantos cuidados, porque quem sustentava a família, quem sustentava a casa era o marido. Então, agora ali na terra de Moabe haviam 3 mulheres viúvas e praticamente necessitando de cuidados. E aí houve então que Noemi descobriu que Deus havia abençoado novamente a terra de Belém com chuvas e, consequentemente, com uma boa colheita. E aí ela resolve voltar para o seu povo. Noemi fala para as noras que ela iria voltar para o seu povo, e das 2 noras, somente Ruth resolve voltar com Noemi
para Belém. Foi onde nós lemos no capítulo 1, verso 16, algo muito bonito que Ruth diz para Noemi. Ela disse: aonde você for, eu irei. Aonde você viver, viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então Noemi e Ruth voltam para Belém, e chegando em Belém, elas precisam de se sustentar. Ruth toma a iniciativa e diz para sua sogra: eu vou para os campos, já que nós estamos em época de colheita, eu vou para os campos e vou respingar. Ela vai colher as espigas, né, dos campos que eram deixadas para trás quando os ceifadores eles ajuntavam as pilhas. Algumas eram deixadas para trás e as que caíam no chão eles não podiam pegar novamente. Isso era uma lei que Deus havia colocado, ordenado, justamente para sustentar os pobres e necessitados. Então, Ruth sai para o campo para respingar, para colher essas espigas, os cereais, para que elas pudessem se sustentar. E por uma providência divina, né, nós cremos assim, ela vai justamente no campo de Boaz, que era um senhor dos campos ali, que era um homem muito íntegro. Boaz era um homem muito íntegro, um homem temente a Deus, um homem generoso, um homem muito bom. Ele era um homem muito respeitado ali na terra de Belém. E então, quando Ruth chega para colher no campo dele, ele logo a observa e diz para ela: fica aqui nos meus campos até o final da colheita, para que você não seja maltratado em outros campos. Então Ruth fica trabalhando ali no campo de Boaz até o final da colheita. E assim nós terminamos o capítulo 2. Eu passei aqui bem rapidamente para que a gente se situe. Mas se você não assistiu as últimas 2 pregações, eu quero te incentivar, te encorajar a acessar o canal do YouTube da igreja, porque lá você vai encontrar essas 2 pregações com aplicações e mais aprofundada, né? Com mais detalhes para que você possa ser edificado. E agora, o que vai acontecer com Ruth? O que vai acontecer com Noemi? E é hoje isso que nós veremos. Eu quero dizer que eu vou ler somente alguns versículos com vocês. E em outras partes da pregação eu vou fazer a narrativa para que a gente possa conseguir concluir todo o capítulo 3 hoje. E eu vou trazendo já algumas aplicações conforme nós formos lendo algumas porções das Escrituras. Eu quero te incentivar também a ler em sua casa o livro completo de Ruth. São somente 4 capítulos. Não é um livro muito grande, para que você possa se situar aí nessa série de mensagens que nós temos pregado. Antes eu gostaria também de orar. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. A sua palavra se encontra aberta diante de nós e nós cremos que ela é viva e eficaz, ó Deus. Pedimos a iluminação do seu Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco e que nós não sejamos somente ouvintes da sua palavra, mas também praticantes. Fique à vontade, Senhor, para transformar-nos, para confrontar-nos e para fazermos cada vez mais parecidos com o seu Filho. Pai, te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Bom, capítulo 3, gostaria de ler com vocês o verso 1 e uma parte do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Bom, aqui nós já vemos Noemi. Noemi, ela traça um plano para sua nora. E ela gostaria de buscar para ela, para a nora e consequentemente para ela, descanso e proteção. E aí ela já começa a colocar esse plano em prática. O que eu achei muito interessante é que no verso 2, ela vai citar algo que ela já havia falado lá no capítulo 2, no verso 20. Ela diz que Boaz era um dos nossos parentes próximos, o resgatador de nossa família. O que significa ser um resgatador, né? É bom a gente lembrar que Boaz ele era parente de Elimeleque. Elimeleque foi o marido de Noemi. E Deus havia colocado uma lei no meio do seu povo, que era a lei do resgatador. Isso servia para que o povo fosse cuidado. E essa lei funcionava da seguinte maneira: o resgatador era alguém que era um parente próximo, um parente consanguíneo.
E por ser um parente próximo e consanguíneo, ele tinha algumas responsabilidades, né, alguns direitos e algumas obrigações. Eu vou citar aqui quais eram eles. Primeiro, se um israelita estivesse passando tanta necessidade ao ponto de ter que vender as suas terras, o resgatador ele teria que fazer o quê? Comprar essas terras do seu parente, para que a hora que o seu parente se recuperasse financeiramente, ele pudesse adquirir as terras de volta. Esse era o primeiro ponto. Um segundo ponto era que se algum israelita estivesse passando tanta necessidade ao ponto de ter que se vender como escravo para a pessoa para pagar essa dívida, o parente próximo, o resgatador, compraria esse parente como escravo para que o parente trabalhasse entre família e ali no meio da família ele seria muito melhor cuidado do que se ele tivesse sido vendido para uma pessoa estranha, né, um estrangeiro. O terceiro ponto era se um israelita matasse outro israelita, somente o parente resgatador ou o parente próximo poderia se vingar. E um quarto ponto está ligado à lei do levirato, e alguns estudiosos dizem que se encaixa aqui, outros não, mas eu vou citar porque é interessante, que é que se um parente resgatador, né, um parente próximo, ele deveria se casar com a viúva de um parente que não havia deixado filhos, para que a linhagem da família prosseguisse. Então guarde bem essa informação, porque Boaz ele se enquadrava nessa questão do parente resgatador, né, o parente próximo que Noemi diz. Então vamos voltar ao plano de Noemi. Noemi, a sogra, ela vê que o fim da colheita está se aproximando, e aí ela chama Ruth e começa e dá algumas instruções para Ruth. Ela diz: Ruth, hoje Boaz vai estar na eira. O que era a eira? A eira era um lugar plano, onde eles traziam toda a colheita e ali era separado o grão da palha. Eles separavam os grãos da palha e normalmente no final da colheita o dono do campo dormia ali na eira para que vigiasse os grãos e ninguém roubasse. Então Noemi sabia que Boaz estaria ali na eira. E uma outra coisa é que todo final de colheita eles comemoravam o final das colheitas com comida, com bebida. Então Ruth deveria participar dessa comemoração. Só que Noemi fala para ela o seguinte: Ruth, faz assim, toma um banho, coloca o seu melhor vestido, passa um perfume, desce até a eira, mas não deixe que Boaz te veja. Espere ele terminar as comemorações e a hora que ele for dormir, você observa onde ele vai dormir. E aí a hora que ele se deitar para dormir, você chega até ele, descobre os seus pés e deita aos seus pés. A hora que ele acordar, ele vai te dizer o que fazer. E aí Ruth falou para ela: beleza, deixa comigo, eu vou fazer isso. E foi dito e feito. Ruth desceu para a eira, observou Boaz, esperou ele acabar de comemorar, e a hora que ele foi dormir, ela foi até ele, descobriu os seus pés e deitou aos seus pés. E é interessante a gente também comentar aqui que Ruth descobre os pés de Boaz para que ele pudesse sentir frio nos pés e acordasse com o frio que ele sentisse, e não por algo que ela havia feito para ele. Não sei se isso já aconteceu com você em algum momento da sua vida, eu acredito que sim. No momento que você está dormindo e às vezes a coberta sai, né, da sua perna ou talvez do seu braço, e aí você acorda com frio à noite procurando a coberta. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Boaz, porque deu meia-noite, a hora que deu por volta de meia-noite, Boaz acorda e observa que tinha uma mulher deitada aos seus pés. E ele se assusta e ele pergunta: quem é você? E aqui eu quero fazer uma pausa, porque nós chegamos num ponto bem interessante da história. Nós vamos observar que Ruth ela vai ser muito determinada, ela vai ser direto ao ponto com Boaz nesse momento. Eu gostaria de ler com vocês qual foi a resposta que Ruth deu a Boaz na hora que ele questionou: quem é você? Ele acorda meio assustado: quem é você? Capítulo 3, no verso 9, por gentileza, diz assim: Boaz pergunta, né? Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. E aí ela diz: estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. E é incrível a firmeza e a determinação de Ruth nesse momento. Porque o que ela quis dizer com essas palavras? O que significa estenda as abas de sua capa sobre mim? É como se ela estivesse falando:
estenda as suas asas sobre mim, ou me coloque debaixo das suas asas e seja o meu protetor e o meu sustentador. Aqui Ruth vai usar o mesmo sentido das palavras que o próprio Boaz havia testemunhado a respeito dela no capítulo 2, verso 12, quando ele diz: Ruth, você veio para o meio do povo de Israel para se refugiar sob as asas do nosso Deus. Olha que bonito. Então, o que Ruth está dizendo quando ela fala para ele, faz essa proposta para ele de estender as abas de sua capa sobre mim? Ruth está pedindo Boaz em casamento. Olha só. E ela foi firme, ela deixou claras intenções com ele. Ele acorda, imagina, acordou, viu uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você, né? Qual a sua intenção comigo? E ela foi clara. Ela falou, case-se comigo. E aí ela reforça, né? Você é o nosso parente resgatador. Você pode exercer o direito de resgatar-nos da nossa pobreza e da nossa necessidade. E diante dessa pergunta, qual foi a resposta de Boaz? Como ele reagiu ao ser pedido em casamento, né? Boaz era solteiro. Agora a gente destacar isso aqui. Vamos ler qual foi a resposta de Boaz? Gostaria que nós lêssemos juntos, verso 10 e 11. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E aqui eu quero fazer uma pausa para a gente fazer as nossas primeiras considerações e aplicações. Primeiro ponto, Ruth ela não se aproveitou da situação, mas ela agiu com lealdade, com caráter e com firmeza. Ruth não tinha obrigação nenhuma de seguir Noemi de volta para Belém, mas ela o fez. E ela não tinha obrigação nenhuma de se casar com algum parente de Noemi, mas ela optou por seguir Noemi até o fim, né? E dar continuação à família de Noemi. Ela se preocupava com a sua sogra, né? Ela foi leal a Noemi e ela foi leal ao Deus de Noemi, né? Ao Deus de Israel. Isso nós vimos nos capítulos anteriores, quando ela lida com o trabalho, a forma que ela lida com o trabalho, a forma como ela lida com a sua sogra. Tanto que o próprio Boaz testemunhou isso nessa parte, na hora que ele responde ao pedido de casamento. Ele diz: você demonstra ainda mais lealdade por sua família. O segundo ponto é que ela foi reconhecida como uma mulher virtuosa. Que legal isso! Nós não podemos esquecer quem era Ruth. O próprio autor do livro de Ruth, ele cita 5 vezes que Ruth era moabita. Ou seja, ela não era israelita, ela não era do povo de Deus. Pelo contrário, ela vinha de uma linhagem pagã, idólatra e de má fama. Mas agora Boaz diz que não só ele, mas toda a cidade reconhecia que ela era uma mulher virtuosa, né? Ele reconhecida como a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. É como se ele estivesse falando assim: Ruth, você personifica as características de uma esposa que é competente e cheia de virtude. Olha que elogio, né? E aí eu quero te perguntar, minha irmã, você que está me assistindo nesse momento, qual o testemunho que você tem dado diante da sociedade? Como as pessoas têm se referido a você? Será que você pode ser considerado uma mulher virtuosa? Será que o testemunho que você tem dado é de uma mulher ponderada, uma mulher respeitosa, uma mulher piedosa, uma mulher generosa, uma mulher que ama a Deus? Uma mulher que respeita o seu marido, uma mulher que controla suas ações, as suas palavras? Ou será que o seu testemunho é o de alguém que não se dá ao respeito, que usa palavras torpes, palavras chulas, que não se abstém, que defrauda o seu próximo, que não teme a Deus? Se alguém perguntar sobre você para sua família, se alguém perguntar sobre você no seu trabalho, se alguém perguntar sobre você para os seus amigos, na sua vizinhança,
qual vai ser o testemunho que eles darão sobre a sua vida? Se a sua resposta a qualquer uma dessas perguntas foi a de que você está longe de ser uma mulher virtuosa, eu tenho uma boa notícia para você. Não importa o seu passado, não importa a forma como você viveu, o que você fez ou deixou de fazer, o importante é o que você vai fazer de hoje em diante. O importante é qual caminho você vai decidir trilhar a partir de agora, ouvindo essa mensagem. Se você vai continuar vivendo uma vida longe de Deus, uma vida profana e não se preocupando com o que Deus ordena e deseja, ou se assim como Ruth, você vai desejar seguir a Deus, servir a Deus e honrá-lo com todas as suas forças e com a sua vida. Ruth era uma moabita que abandonou seus falsos deuses, abandonou o povo pagão e idólatra e se voltou para o Deus de Israel com amor, com lealdade e com fé. Agora, Ruth era considerada uma mulher virtuosa. Minha irmã, a minha oração é que você não se apegue, não esteja presa ao seu passado. Não importa como você começa, mas o importante é como você termina a sua jornada. Talvez o seu passado foi de alguém como uma moabita, mas hoje você pode ser introduzida na família de Deus. Agora eu quero voltar para a história e vamos ver qual foi a atitude de Boaz. Ele continua falando com ela, né, depois de testemunhar que ela era uma mulher virtuosa, verso 12. Ele diz o seguinte: mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, e ele sabia, né, que ele era um dos resgatadores, há outro homem que é um parente mais próximo que eu. Parece que temos um problema aqui, né? E agora? Apareceu um pequeno probleminha. Havia um outro resgatador que tinha o direito primeiro do que Boaz. Um outro resgatador consanguíneo que tinha o direito na frente de Boaz. Então ele exerceu o direito de resgatar Ruth e Noemi, e não Boaz. E aí nós temos um problema. O que será que vai acontecer, né? Vamos continuar a história. E aí Boaz continuou dizendo para ela: fique aqui e amanhã mesmo, lembra que era noite, né? Meia-noite, a hora que ele acordou, ele falou para ela: fique aqui e amanhã de manhã eu vou atrás desse outro resgatador e vou conversar com ele. Se ele não quiser resgatar você, se ele não quiser casar com você, eu vou fazer isso. E aí ele disse mais para ela: eu não quero que você seja vista aqui na eira. Então espere até amanhã de manhã e vá embora sem que você seja vista. Lembre-se que eu disse que no final de cada colheita eles faziam uma festa para comemorar. E o povo de Israel vivia como bem entendia. Então alguns senhores de campo, eles faziam essas festas e acabavam contratando, chamando algumas mulheres, e ali existia algum certo tipo de uma bagunça, né? Algum certo tipo de bagunça. Então as mulheres que eram vistas ali nas eiras dos senhores, nos finais de colheita, não eram mulheres bem vistas. Então Boaz, ele se preocupa com a reputação de Ruth. Ele diz: eu não quero que ninguém te veja aqui, para que você não seja mal falada, né? Para que as pessoas não pensem besteira sobre você. Então Boaz, ele estava preocupado com a reputação de Ruth e estava querendo fugir da aparência do mal. E aí nós vemos mais uma vez a integridade de Boaz, né, que era um homem muito íntegro. Então Ruth ficou ali na eira até o amanhecer, e antes que o sol raiasse, ela volta para casa. Mas antes de voltar para casa, mais uma vez Boaz, com sua grande generosidade, chama Ruth e dá muita cevada para ela. Pede a capa, enche a capa dela de cevada e diz: pode voltar para sua casa, e se despede dela. Aqui eu quero fazer agora algumas considerações para nós homens, né, para os meus irmãos que estão assistindo. E gostaria de perguntar: meus irmãos, será que nós temos sido como Boaz? Será que nós temos sido homens tementes a Deus, servos fiéis, generosos, homens respeitadores e de palavra?
Assim como Boaz, será que nós temos nos preocupado em fugir da aparência do mal? Fugir da aparência do mal no meio dos nossos relacionamentos? Fugir da aparência do mal nas nossas brincadeiras, nas nossas piadas, na forma que a gente fala? Fugir da aparência do mal das nossas conversas? Será que como Boaz nós temos sido homens íntegros? Observe que Boaz em nenhum momento ele se aproveita da situação de Ruth. Pelo contrário, ele trata Ruth com muito respeito, com zelo. Como você tem tratado as mulheres à sua volta? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado a sua mãe, a sua irmã ou as suas irmãs? Como você tem tratado a sua namorada, a sua noiva, as suas amigas? Boaz também era um patrão muito respeitado entre os funcionários, né? Nós vimos isso no capítulo 2, no verso 4, quando ele chega e saúda os seus funcionários, e os funcionários respondem com uma bênção, né? Como você tem agido no meio do seu trabalho, não importa se você é patrão ou é funcionário, você tem trabalhado de forma íntegra, honesta, que honra o seu trabalho e honra o seu patrão ou os seus funcionários, tem sido honesto, temente a Deus? A minha oração também é que Deus tenha misericórdia de nós homens, que nós possamos resgatar o padrão bíblico de masculinidade, que nós possamos ser homens que se doam para suas famílias, que respeitam, que protegem os seus na área física, espiritual e também emocional. Que nós sejamos homens que respeitam a instituição família, que respeitam as mulheres, que orientam os seus filhos. Que nós sejamos generosos com os nossos irmãos e também com as nossas irmãs. Que possamos também nos envolver com a igreja local e servir a igreja local com os nossos dons e os nossos talentos. Que nós sejamos homens íntegros e de boa índole. Que Deus nos ajude a isso. Deus nos ajude a isso. E finalizando então essa história, eu gostaria de dizer que Ruth, ela chega na casa de Noemi, e aí Noemi pergunta, como foi, Ruth? E aí ela conta para Noemi tudo o que aconteceu e mostra para Noemi aquilo que ela havia ganhado de Boaz, né? O tanto de cereal que ele deu para ela. Então Noemi se anima demais com a generosidade de Boaz. E ela disse o seguinte para Ruth. Vamos ler o último versículo, versículo 18. Ela diz o seguinte: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão, ainda hoje. Vamos lembrar, já havia amanhecido, Boaz se despede. Lembra que ele falou para ela? Assim que amanhecer eu vou atrás desse outro resgatador. E vou perguntar para ele, você quer resgatar ela? Você quer casar com ela? Senão eu vou fazer isso. E aí Noemi então fala para ela, fala para Ruth, vamos ter paciência. Boaz falou que vai fazer, vamos esperar qual vai ser a resposta. E aí? Será que Boaz vai cumprir com a sua palavra? Será que Boaz ele vai atrás do resgatador? Será que ele vai realmente se casar com Ruth? Como será o desfecho dessa história? Isso nós só vamos saber no próximo capítulo. Então não perca os próximos capítulos, né? O próximo capítulo do livro de Ruth que vai ser estudado no próximo domingo. E nós vamos saber o que vai acontecer. Eu sempre costumo brincar, né, que o pessoal de Hollywood, de Netflix, está perdendo muito tempo em não produzir boas séries bíblicas, porque nós temos excelentes histórias na palavra do Senhor, né? E eu gostaria de finalizar essa palavra agora, trazendo algo muito importante para nós. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que a gente encerrasse a mensagem de hoje. Primeiro, que Boaz ele é um exemplo de Cristo para nós. A história de Boaz aponta para Cristo e por aquilo que Cristo fez por nós. A verdade é que todos nós estamos em busca de proteção e de descanso, não é verdade?
Todos nós investimos em nossas carreiras, procuramos bons salários, bons empregos, para que nós tenhamos proteção, para que nós tenhamos descanso. De alguma forma possamos viver, né, com conforto, com proteção. Compramos uma bicicleta, depois nós queremos uma moto, depois nós compramos um carro, depois nós queremos um carro mais confortável. Compramos uma casa, mobiliamos a casa, depois nós queremos um sofá mais confortável, cadeiras mais acolchoadas, queremos tecnologia de ponta, TVs que são mais tecnológicas, celulares mais tecnológicos. Queremos conforto, né? Construímos muros, alguns blindam seus carros para se proteger, colocamos câmera de segurança em nossos lares, cercas elétricas, tudo isso para nos proteger. Investimos os nossos dinheiros em instituições sérias que nos dão proteção para que tenhamos segurança, né? Para que tenhamos um conforto futuro. E assim segue toda a humanidade, né? O ciclo da vida meio que parece que se resume a isso. E assim segue a vida de toda a humanidade. Nós queremos conforto, queremos proteção. Mas ainda que nós tenhamos todo o conforto, toda a proteção, toda a segurança que os bens materiais podem nos proporcionar, o pecado continua fazendo de nós homens e mulheres miseráveis. Existe algo que nós não podemos nos esquecer. Todo ser humano é pecador. E o pecado separa o homem de Deus. O salário do pecado é a morte, mas não somente a morte, a primeira morte, a morte física, mas o que a Bíblia diz de segunda morte, a morte espiritual, o juízo de Deus. Como escravo do pecado, todo homem ele procura desesperadamente alguém para o resgatar, para pagar a sua dívida, para tirá-lo dessa miséria, dessa insegurança que o pecado traz, o fardo que o pecado traz. Mas quem poderia fazer isso? Quem poderia pagar a dívida, a nossa dívida? Qual parente próximo teria condições de nos resgatar? Cristo, o Deus que se fez homem, semelhante a nós, mas sem pecados. Viveu uma vida perfeita. Morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso parente próximo que nos ama e paga a nossa dívida. Cristo faz um convite a todos aqueles que querem encontrar descanso e proteção. Ele diz no capítulo 11, no verso 28 ao 30 do Evangelho de Mateus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a vossa alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhe dou é leve. Cristo é o único que pode nos tirar da miséria espiritual. Cristo é o único que pode nos livrar da escravidão do pecado e do diabo. Não há outro meio de nós nos achegarmos a Deus. É somente através de Cristo. Cristo é aquele que nos dá proteção e descanso. Cristo, ele nos oferece vida, mas não somente agora, mas também no porvir. Cristo nos oferece vida eterna. Cristo nos oferece restauração com Deus. Cristo nos oferece paz com Deus e paz de Deus. Cristo nos oferece vida e vida em abundância. Cristo é o nosso resgatador. Se você está procurando descanso e proteção, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Cristo. Confesse-o como seu único Senhor e Salvador. Ele, somente Ele, pode nos resgatar.
E é somente nele que nós temos essa esperança. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, te agradeço pela tecnologia, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade que temos de falar sobre o Senhor, falar sobre a sua santa palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através dessa mensagem, Deus. Faça de nós, homens e mulheres, leais a Ti, íntegros, generosos, amorosos, homens e mulheres, Pai, que são tementes ao Senhor e que servem ao Senhor de todo o coração. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco e nos convencendo. Dai-nos uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença. Livra-nos de todo mal. Guarde-nos, ó Pai, e faça-nos cada vez mais parecidos com Seu Filho amado. E é no nome dele que eu oro, em nome de Jesus. Amém.